Convido a todos e todas para que abram as suas Bíblias juntamente comigo na Epístola de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 4, versos de 11 a 13. Diz assim a palavra de nosso Deus, Efésios 4, 11 a 13. E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Creio que é de conhecimento geral que a Muralha da China é hoje um dos monumentos mais antigos da nossa história. A Muralha da China demorou mais de 1.500 anos para ser construída. Foi no século XVII que concluiu-se os seus trabalhos. A Muralha da China, portanto, ela acaba encarnando ou materializando ideais que não pertenciam apenas a uma geração, mas que também foi compartilhado por outras gerações. A Muralha da China, um monumento feito a princípio para a proteção contra invasores mongóis e de outras etnias, também serviu de símbolo de união nacional. A Muralha da China, portanto, ela não foi produto apenas de um grupo de pessoas. Os altos ideais são assim, meus irmãos e irmãs. Eles são alcançados, mas geralmente não por aquelas gerações que por eles lutaram. Eu vou repetir, os altos ideais, por vezes, são alcançados sim, mas não necessariamente por quem luta por eles. Às vezes, os resultados virão apenas para as outras gerações, para os filhos dos nossos filhos. Então, os altos ideais devem ser abandonados por causa disso? É claro que não. Embora talvez nós trabalhemos por altos ideais que hoje não consigamos alcançá-los, os altos ideais servem para indicar a direção certa que devemos tomar. E à medida que nós buscamos estes ideais, ainda que nós não consigamos alcançá-los em nossa geração, a própria busca nos transforma, nos modifica. E é sobre isso que trata o texto de hoje. O texto de hoje trata que todos temos que trabalhar na busca de altos ideais. É assim que Deus vê a sua igreja. Todos nós aqui estamos imbuídos ou envolvidos em trabalhar para altos ideais. Para compreender melhor este texto, esta fala que acabei de dizer, nós precisamos olhar o texto e à medida que formos expondo esse texto bíblico, ficará mais claro a nossa posição. Primeiro, eu quero destacar que os dons que Cristo concede, Ele dá para uma finalidade, para o trabalho. Vemos isso no texto, logo no versículo 11. Jesus Cristo concedeu dons aos homens. E aí? Quero acreditar que você ouviu o sermão passado, então houve apenas um sermão para explicar cada
Cada grupo destas pessoas, são 4, e o que é importante para nós é que estas pessoas foram dadas por Deus para comunicar a sua palavra, e que por meio destas pessoas, Deus dá condições para a igreja trabalhar. Veja no verso 12 qual foi o objetivo da presença dos apóstolos e profetas e evangelistas no primeiro século, e qual é o objetivo ainda da manutenção de um pastor mestre local. Verso 12: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A tradução da NVI nos ajuda um pouco mais, trazendo esse sentido mais perto da gente. A NVI, uma tradução mais moderna, diz que Jesus deu dons aos homens para preparar os santos. Nós estamos sendo preparados. Portanto, nenhum santo ou nenhuma santa de Deus está totalmente pronto, está aperfeiçoado. Todos nós estamos aqui em preparo contínuo. Não começamos as nossas jornadas cristãs perfeitos ou prontos. Nós estamos sendo construídos, estamos sendo preparados. Já aí começamos a mexer com alguns mitos que às vezes nós teimamos em carregar, que eu vou tratar mais adiante. Por enquanto, nós precisamos ter claro quem são os santos neste texto. Ora, os santos são cristãos e cristãs. Nós somos santos e pecadores ao mesmo tempo. Todos nós somos santos e pecadores. Portanto, todo discípulo e toda discípula de Cristo é ao mesmo tempo um pecador, ou pecadora, mas também santo e santa. Alguns textos destacam isso muito bem. Por exemplo, os Coríntios. Você lembra da carta de Paulo aos Coríntios? Você lembra que é uma das igrejas que mais dificuldades tem? Tem faccionismo, tem dificuldade com idolatria, tem incestos, pessoas se envolvendo até mesmo com uma vida sexual desregrada. Mas como o apóstolo Paulo endereça essa carta a esta igreja? Diz lá em 1 Coríntios, em seu capítulo 1, verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Será que você definiria aqueles irmãos de Corinto como santos? Devagar. Paulo os descreveu como santos, embora fossem portadores de várias dificuldades. Por que você classificaria diferente? Mas há também uma outra igreja que a primeira leitura pode nos trazer vários senões, várias reprovações, que é a igreja de Laodiceia, uma das igrejas mais censuradas do livro de Apocalipse. Mas mesmo esta igreja, lá em Apocalipse, no capítulo 3, verso 20, Jesus diz a ela: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir ceará comigo e eu cearei com ele. Era uma igreja de Deus. Laodiceia era uma igreja santa de Deus, a despeito das suas dificuldades, das suas mazelas. Portanto, estamos aqui derrubando alguns mitos que às vezes nós teimamos em carregar, de que os santos são perfeitos, que os santos já estão preparados como vão para o céu. Não estão. Você é um pecador, você é uma pecadora, e aquele que vos fala também é um pecador. Não há ninguém perfeito, e esperar perfeição das pessoas, inclusive de si mesmo, é incorrer em erro bíblico. Ninguém é perfeito. Nós precisamos entender que Deus colocou dons na igreja para que nós possamos nos preparar. E é por isso que eu gosto e tomei como minha esta frase: se um dia você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela.
você irá estragá-la, porque você não é perfeito. E nenhuma igreja que você adentrar será perfeita. Agora, aqueles que se acorrentam à ideia de perfeição de si e dos demais, condenam-se a não verem as suas próprias imperfeições. Porque Jesus Cristo disse: hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, para então tirar o cisco dos olhos do seu irmão. Meus irmãos e irmãs, não existe perfeição deste lado do céu. Do outro lado do céu, nós experimentaremos ela. Portanto, cobrar-se e cobrar dos demais é incorrer em erro e, como Cristo diz, autocinismo e hipocrisia. Por isso, todos nós devemos nos lembrar que o Senhor está trabalhando em nossas vidas. E esse trabalho se divide em dois tipos. Primeiro, é um trabalho pessoal. Veja no verso 12 o seguinte segmento. Está assim: para o desempenho do seu serviço, do serviço dos santos. Ou seja, cada cristão e cada cristã possui uma função. E é necessário que seja equipado e seja equipada para desenvolver a sua função. E o que Deus utiliza para que você desenvolva a sua função é o conhecimento bíblico, formação bíblica, construção bíblica. Nós precisamos ser preparados e estamos sendo preparados por Deus todas as vezes em que nos abrimos a acolher os ensinamentos bíblicos. Veja, por exemplo, no Antigo Testamento, a figura de alguns líderes. Nós vemos Moisés treinando para si Josué. Josué que começa como um capitão de um grupo lutando contra os amalequitas, lá em Êxodo, no capítulo 17, é moldado pela vida e pelo trabalho de Moisés e torna-se um dos grandes líderes que encaminha o povo para Canaã. No Novo Testamento também não é diferente. Nós vemos o trabalho do apóstolo Paulo através dos ensinamentos e construção, ajudando Timóteo, que começa lá em Atos, no capítulo 16, como um jovem muito tímido, mas já na segunda epístola ao Timóteo, nós vemos um Timóteo mais robusto, mais consistente, apostos, aquele que não abandonou o apóstolo Paulo. Portanto, eles estavam em construção. Se nós encontrássemos no início da sua jornada, talvez nós não nos surpreenderíamos com nenhum dos dois, nem com Josué, nem com Timóteo, mas Deus estava trabalhando na vida de ambos, assim como está trabalhando nas nossas vidas também, por meio do conhecimento das Escrituras Sagradas. Mas eu disse que há dois tipos de trabalho que o Senhor reserva para nós. Primeiro, um trabalho pessoal, algo que você deve se desenvolver pessoalmente, como demonstrei aqui, por meio de Josué e Timóteo, mas há também um trabalho de cunho coletivo. Veja ainda no verso 12 o que segue: para a edificação do corpo de Cristo. É preciso ser dito, o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para sermos uma ilha, um fim em si mesmo. O Senhor está preocupado com o seu crescimento? Ora, claro que sim, mas o seu crescimento e o seu desenvolvimento não é um fim em si mesmo. Você faz parte do corpo de Cristo. E embora o Senhor se interesse por você, o Pai não é seu, o Pai é nosso. É meu também. É dessa pessoa que está do seu lado, embora talvez você não tenha orado por ela, o Pai é dela também. Isto precisa estar dentro do nosso horizonte. O Senhor espera que estejamos, porque Ele nos colocou para um trabalho coletivo, para a edificação do corpo de Cristo. Nós não somos uma ilha, nós somos um continente chamado igreja. Nós fazemos parte um dos outros, quer gostemos, quer não. Veja, por exemplo, Jesus Cristo, como compôs a gênese de sua igreja. Ele tomou pessoas tão diferentes e até mesmo antagônicas, contrárias umas às outras. Ele pegou, por exemplo, Mateus, um cobrador de impostos,
E colocou com quem? Ao lado de Simão, zelote, um nacionalista por si só. E a Bíblia não demonstra Jesus discutindo política com Simão zelote e nem tentando dissuadir Mateus do seu primeiro envolvimento com o Império Romano. Eles tinham outras coisas mais importantes para se preocupar, que era com o reino de Deus. Mas eram pessoas diferentes, colocadas no mesmo grupo. Da mesma maneira, Jesus Cristo chamou Pedro, um pescador, mas também está lá João, alguém que tinha trânsito nas elites do judaísmo da época. Portanto, o grupo de Cristo era um grupo diferente, porque a diferença nos enriquece. Jesus Cristo, Ele quer que cada um de nós traga essa sua singularidade para construir a sua igreja. Cada um de nós é diferente, isto não é ruim, isto é bom, e isto precisa trazer ao corpo benefícios. Por isso que o corpo humano é uma das metáforas preferidas do apóstolo Paulo para representar a igreja. No corpo, nem todos são mãos, temos apenas um par delas. Assim como também temos apenas uma boca e não 2 ou 3. Temos apenas 2 ouvidos e não 4 ou 5, ou não apenas um. Porque tudo Deus fez à sua medida e à sua proporção para beneficiar o corpo, não para beneficiar o ouvido, não para beneficiar a própria mão. É uma infantilidade nossa esperar que todos nós cresçamos de maneira igual. Não vai acontecer. Portanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele deixou dons aos homens para crescimento, para um trabalho pessoal e um trabalho coletivo. E todos nós estamos envolvidos para um fim. E aí, entre os altos ideais, qual trata o nosso texto, nós temos pelo menos 2 grandes grupos de altos ideais aqui, a partir do verso 13. Eu peço que você acompanhe também a leitura, onde lá está o objetivo do nosso trabalho, até que todos cheguemos à unidade da fé. Nós estamos derrubando muitos mitos hoje, até que cheguemos à unidade da fé. Primeiro precisamos saber de que fé estamos falando aqui. Devo lembrá-los e lembrá-las que nós estamos dentro do livro aos Efésios. Portanto, nós estamos trabalhando com os conceitos de fé do livro de Efésios. Portanto, a fé em Efésios, com certeza, é a fé em Jesus Cristo, porque está escrito lá no capítulo 1, verso 15, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Fé, portanto, é a fé instalada em Jesus Cristo como único mediador entre Deus e os homens e entre homens e homens. Jesus Cristo. A fé também é um conhecimento bíblico, porque está escrito lá, um pouco mais atrás, no capítulo 4, você pode ver, no verso 5, a seguinte redação: há um só Senhor e uma só fé. Aqui a fé não é a instalação do sentimento de confiança em Cristo, mas a fé é o conjunto e o depósito de doutrina a qual o Senhor conferiu à sua igreja. Esta é a mesma fé que repetidamente eu uso para defini-la lá em Judas, no capítulo 3, no versículo 3, aliás, a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, as doutrinas dos apóstolos, doutrina bíblica. É por isso que a fé está sendo associada ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Portanto, a fé aqui, ela é o caminho para chegarmos à unidade. A fé na pessoa de Cristo e a fé como depósito do conhecimento bíblico. Uma coisa não exclui a outra. Agora, a unidade, ela precisa ser construída. Nós precisamos chegar à unidade. Ela não está totalmente consolidada. Mas quanto mais nós conhecemos a Bíblia acerca de Cristo, e estamos mais abertos ao conhecimento do Senhor, mais conseguiremos ser
unidos. Devemos nos lembrar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Precisamos coletivamente desta fé, do exame contínuo, a fim de que cheguemos a essa unidade. E nós só conseguiremos chegar a esta unidade, que é vista como um ideal, através do conhecimento bíblico e pelos meios aos quais a providência nos reservou isto. Não podemos idealizar demais. Eu só vou estudar a Bíblia quando fundar uma faculdade teológica em Itacoaxetuba. Irmão, seria muito bom e eu espero que isso um dia aconteça. Mas por enquanto, que tal você e eu fazermos usos santos daquilo que o Senhor deu para a sua igreja? A saber, a pregação do Evangelho, assiduamente estar presente para poder conhecer mais acerca do Senhor através da sua palavra pregada. Quem sabe utilizar mais os estudos bíblicos de quarta-feira, pouco visitados fisicamente, mas que graças a Deus tem crescido o seu nível de visualizações pelos nossos canais do YouTube, graças ao empenho de alguns irmãos da Comissão de Tecnologia que tem nos ajudado nisso. Que tal nós utilizarmos a escola bíblica dominical como um meio que a providência nos serviu para conhecer mais acerca de Deus? E que tal, e aí sim, se você ler o texto do nosso boletim de hoje, você verá como a pregação bíblica pode te ajudar ao comentar a própria pregação em casa ou comentar com demais aquilo que chamou a atenção, fazer das suas discussões santas. Quando foi a última vez que você falou com entusiasmo sobre a pregação da tua igreja? Agora, quando foi a última vez que você falou sobre futebol? Ou sobre aquele canal do YouTube que você viu? Há alguma coisa muito errada dentro de nós, quando as coisas de Deus não nos entusiasmam e as coisas do mundo nos entusiasmam. Precisamos estar olhando para nós mesmos, meus irmãos. Portanto, nós precisamos trabalhar por esses altos ideais. Um outro alto ideal que é posto nesse texto também a partir do verso 13 é o seguinte: diz no verso 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e aí segue, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse texto precisa ser explicado. A perfeita varonilidade, em grego são duas palavras que podem ser traduzidas por homem perfeito. Um homem perfeito. É claro que eu estou falando a uma plateia que não é composta apenas por homens, mas também pelas digníssimas irmãs, mulheres. E a ideia não é exaltar a masculinidade de forma alguma. A ideia aqui é mostrar a maturidade. A ideia da varonilidade deve ser entendida como significado de maturidade. É por isso que o texto continua e fala sobre a estatura. Em outras traduções, a altura de Cristo, ou a medida da altura de Cristo. Cristo, o nosso irmão mais velho, ele é o nosso alvo. Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus Cristo. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos ser seus imitadores. O apóstolo Paulo disse isso em uma das suas cartas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós precisamos estar à altura da sua maturidade. Por isso, meus irmãos e irmãs, um dos nossos ideais, com certeza, é crescer em maturidade. O ideal é ter unidade da fé, nós vimos isso. E o outro ideal é crescer em maturidade. E aqui nós também precisamos derrubar alguns mitos. Nós estamos, às vezes, acostumados a pensar que a idade nos faz maduros, mais maduros ou mais maduras. Às vezes. Existem pessoas que envelhecem bem, existem pessoas que envelhecem mal. Ser idoso, ser idosa, não dá a ninguém o título de maduro na fé. A Bíblia diz lá em Salmo 119, verso 100, sou mais prudente que os idosos,
porque guardo os teus preceitos. Você quer ser maduro? Não espere o tempo correr. É o conhecimento bíblico que te amadurece. São as escrituras sagradas que nos transformam em pessoas maduras, mais parecidas com Jesus. Não é a idade, mas é o conhecimento bíblico. E aí um outro mito é importante ser desfeito. A ideia de que tempo na igreja gera maturidade. Não gera, meus irmãos e irmãs. Se você tem 30 anos na igreja e faz a mesma coisa que fez sempre, desde o seu primeiro ano, você não tem 30 anos. Talvez tenha 1 ano de fato, porque são sempre as mesmas coisas. Nós precisamos estar crescendo, vencendo novos obstáculos, lidando com as situações. Haverão desgastes, enfrentaremos, cairemos, levantaremos, seguiremos em frente. Nós cresceremos. Isso requer mobilidade. O Senhor não nos chamou para estática, para ficarmos parados. Estamos no século 21, descrito por alguns como um mundo líquido, um mundo em mutação. E nós precisamos lidar com este mundo que está aqui. Fugir das redes sociais não irá resolver esse problema. Nós precisamos lidar com o que está, com a ordem do dia. E faremos isso com a força do Senhor, através dos meios ordinários que o Senhor nos concedeu, através do conhecimento bíblico, através do exercício da paciência, que é uma das facetas da maturidade cristã. Meus irmãos e irmãs, precisamos lidar com o mito de que nós estamos prontos, nós estamos sendo preparados por Deus. O Senhor está fazendo uma grande obra, isso deve nos emocionar porque estamos participando dela, e não nos frustrar porque não chegamos lá ainda. Ora, onde é este lá ainda? Vai dizer que você sabe onde Deus quer te colocar? Que ousadia! Quem lhe deu o direito de dar um veredicto cabal acerca da tua vida? Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Tem essa autoridade? Cuidado, o Senhor conhece os seus caminhos e Ele dirá quando você chegar lá. Mas até então é incorreto frustrar-se por meio de ideais inalcançáveis. Portanto, meus irmãos, precisamos lembrar e utilizar sempre a ideia da muralha da China, que eu chamei a atenção na introdução. Ela estava sendo em construção pelo seu povo. Eles talvez não alcançariam esses altos ideais na sua vida. Mas imagine se nesses mais de 1.700 anos construindo a muralha da China, se uma das gerações desistisse e falasse assim, não vamos mais construir, vamos desistir desse trabalho. Você acha que teria sido concluído? Talvez teria sim, essa geração passaria e a outra faria, mas perderia-se uma geração. Portanto, não é porque nós não alcançamos aqui ainda nesta terra, debaixo deste céu, a unidade que aspiramos, ou a estatura e a maturidade que desejamos, que vamos desistir, porque duas coisas são certas que são consequências da nossa busca desses altos ideais e desse trabalho. Nós deixaremos uma igreja melhor para os nossos filhos. Não seja egoísta. Não pense que a igreja é só para você. Olha para o teu filho, olha para a tua filha. E se não teve ainda, olhe para gerações futuras. Vamos plantar uma árvore, talvez para os nossos filhos colherem seus frutos. Por que temos que ser tão imediatistas, tão utilitaristas? Pensemos nas crianças. Pensemos nas nossas gerações. E, aliás, se acaso na nossa geração ainda não experimentaremos isto, nós com certeza deixaremos esse mundo muito melhor do que encontramos quando chegamos. Responda-me, esses não são ideais que vale a pena lutar? Que Deus nos ajude.